Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Renan Suquevicius e esse é o Mais Saúde Hospital Santa Catarina Paulista. Cada mês a gente tira as suas dúvidas sobre a sua saúde. Nesse mês vamos falar de questões relacionadas ao nosso coração. Não estou sozinho aqui, você sabe, sempre recebo especialistas para nos ajudar a responder essas dúvidas. Dessa vez estou com o Diego Gaia. Ele é especialista na área cirurgião cardíaco, especializado em cirurgia minimamente invasiva e cirurgia robótica. É ainda professor e chefe do setor de doenças estruturais do coração, da disciplina de cardiologia vascular da Universidade Federal de São Paulo e coordenador da área de cardiologia do Hospital Santa Catarina Paulista. Que currículo, hein, doutor? Obrigado pela presença aqui com a gente. Obrigado, Renan. Eu que agradeço o convite de poder estar aqui e colaborar com vocês. O coração é uma coisa complexa, né? Tava pensando alguns exemplos de como o coração é importante para a gente. Ele está no nosso dia a dia de diferentes formas, na nossa literatura, na cultura de maneira geral, na nossa linguagem. Sabe aquela música do Caetano Veloso? Meu coração não se cansa de ter esperança de um dia ser tudo o que quer. Ou então expressões que a gente fala, aquela igreja fica no coração da cidade. Meu coração está despedaçado, muitas vezes a gente se lamenta, né? A ideia do coração é muito explorada em diferentes espaços, não só em palavras, mas também de forma gráfica. Tem vários símbolos que representam o coração e não exatamente do jeito que o órgão é dentro do nosso corpo, né? Essa nossa tentativa de dimensionar a importância desse órgão, que é de fato vital para a nossa existência, para a nossa saúde. Ele que nos ajuda, né, faz com que as nossas pernas caminhem, que os nossos braços abracem as pessoas, que a nossa boca possa dizer eu te amo para as pessoas que estão à nossa volta. O coração é vital e é sobre ele que a gente vai falar hoje. E doutor, eu começo perguntando para o senhor, claro que há outros órgãos que são vitais para o nosso corpo, como o cérebro, por exemplo, mas por que o coração tem esse simbolismo todo? Por que o coração é tão importante para a gente? Eu sou suspeito para dizer, né? Mas o coração, os outros órgãos todos dependem dele, né? O coração é o órgão responsável por fazer circular o nosso sangue no corpo. Então, do ponto de vista científico, nenhum órgão nosso é capaz de sobreviver se não estiver recebendo sangue que é bombeado pelo coração, né? Então, apesar de a gente dizer, do ponto de vista científico, quem controla tudo é o cérebro, até o cérebro para viver precisa do coração batendo, né? E existe um simbolismo bastante significativo, né? A gente pega, por exemplo, os doentes que são submetidos a um transplante cardíaco, que trocam o coração. Todos eles precisam de algum suporte psicológico em algum momento, né, com um psicólogo, com um psiquiatra, para conseguir conviver com essa ideia de que não tem mais o próprio coração, né, conseguir lidar com isso. Diferente do que a gente vê quando se transplanta um rim, né, ou se transplanta um fígado, não tem essa simbologia, esse sentimento todo, né? E a gente observa muitas vezes que um coração que entrou em falência, em insuficiência cardíaca, é o nome que a gente dá quando o coração está fraco, outros órgãos sofrem com isso. Então o rim sofre, a circulação das pernas sofre, o fígado sofre. Então a interdependência, né, o grau de relacionamento dos órgãos do corpo com o coração, ele é fundamental. Então um coração que não funciona bem deixa a pessoa deprimida, deixa a pessoa cansada, deixa um rim que não funciona direito. Então por isso que o coração é um órgão central no corpo, por isso tanta simbologia, né, relacionada, né? O coração tá em tudo, né? Tá na música, tá na saúde, tá no sentimento, tá nas conversas, né? Tá dentro de casa, tá em tudo. Todas as coisas que a gente conversa estão relacionadas com o coração. Muito bem. E como é que a gente pode tratar melhor do nosso coração? Vamos começar falando de alimentação. Que alimentos a gente pode ingerir que vão fazer bem a esse órgão que é tão importante pra gente? A alimentação, ela é fundamental, né? Tem alguns doentes que eu gosto de brincar e dizer assim, doutor, o que eu não posso comer? Eu brinco, tudo que é gostoso você não pode comer. E isso tem uma série de paradigmas, né? A questão do ovo, né? Posso comer ovo, não posso comer ovo, né? O que a gente chama de uma dieta saudável hoje? Uma dieta que não tem muita gordura, principalmente as gorduras saturadas, então manteiga, a gordura do bacon, né? A gordura do leite integral, né? É uma gordura que faz mal pra gente, que aumenta o nosso risco cardiovascular como um todo, né? A gente precisa evitar os alimentos ultraprocessados, né? Então, recentemente saiu um artigo dizendo assim, não se pode comer carne vermelha, mas tudo não é igual, né? Tudo quanto é tipo de carne vermelha. Então, quando a gente fala assim de salsicha, linguiça, defumados, que recebem muito sal na sua preparação, fazem muito mais mal do que uma carne vermelha pouco gordurosa, né? Então, a história de que eu não posso comer carne vermelha, por exemplo, vem mais da preparação ou do grau de processamento desse alimento do que a carne como um todo. Então, se a gente pudesse dividir em coisas que fazem mal, eu diria açúcar em alta quantidade,
né? Isso está relacionado, na verdade, aos carboidratos, então, farinha branca, bolo, aqueles confeitos de padaria, tudo isso faz muito mal, porque aumenta o risco de diabetes, aumenta a concentração de colesterol ruim na nossa circulação. As carnes ultraprocessadas e o excesso de sal que elas carregam, né? Se a gente lembrar, uma comida de fast food sempre tem muito sal, uma coisa muito salgada. Isso eleva a nossa pressão arterial e aumenta o risco cardiovascular como um todo, né? E as gorduras, né? São as 3 coisas que mais vão fazer mal para a gente, né? O que a gente quer com isso? Manter pressão controlada, manter o nosso índice de sódio, né? Que é o sal, baixo, e manter a nossa glicemia adequada. Então, quando a gente controla esses fatores de risco, automaticamente a gente está controlando outras coisas, como o nosso risco de diabetes, como o nosso peso, né? Então, uma alimentação saudável precisa ser pobre nesses grupos alimentares. Não é que você não possa comer açúcar eventualmente. Você pode, mas você não pode tomar refrigerante todos os dias. É a dose, né? Por exemplo, é a dose do que você consome que vai fazer a diferença, né? É aquilo que se diz, né? Que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Né? É isso que a gente fala. Né? Então, moderação para o consumo de todas essas substâncias. E tem coisa que não tem margem segura para consumo, que é o caso do cigarro, por exemplo. Né? Qual é o impacto do tabagismo na saúde das pessoas, na saúde do nosso coração? O cigarro não tem margem segura de utilização. Né? Por que o cigarro faz mal? Faz mal porque todas aquelas substâncias que estão dentro do cigarro causam aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial, inflamação na parede dos vasos sanguíneos, e isso aumenta o risco da gordura conseguir se infiltrar nas paredes dos vasos sanguíneos, que é o que está por trás, né, dos entupimentos todos que a gente pode ter, além do aumento do risco, por exemplo, de derrame, de alguns tipos de câncer. Então não tem dose segura para o cigarro, né? Isso vale tanto para quem está fumando cigarro, como também para quem é o fumante passivo, né? Às vezes, mas meu filho não fuma, minha esposa não fuma dentro de casa, o meu colega de trabalho. Então, pensar no próximo também é super importante quando a gente fala dessa saúde ambiental no uso do cigarro, né? E não é só o cigarro que a gente acende, né? O vape, né, que está super comum, também carrega uma série de substâncias nocivas e também tem um risco muitas vezes até maior do que um cigarro convencional. A gente não sabe o que tem, né? Essa é a grande discussão do momento hoje aqui no país. A gente não sabe o que tem dentro desses dispositivos, diferentemente do cigarro. Os dois fazem mal, mas um a gente sabe o que é, inclusive ajuda, né, os profissionais de saúde a fazer um tratamento, porque sabem o que as pessoas estão consumindo, e dos vapes, cigarros eletrônicos, não há uma definição do que tem ali, né? Eles estão menos regulamentados, né, do que o cigarro convencional, e as origens são as mais múltiplas possíveis, né? Muitos entram de maneira irregular no país, então você não sabe como aquilo foi produzido, o que tem lá dentro, qual a quantidade, por exemplo, de nicotina e de outras substâncias dentro de um vape. Então a gente vê pacientes com quadros muito graves pulmonares por conta de vape, por exemplo. Queria traçar um paralelo, não sei se faz muito sentido, o senhor falou agora há pouco sobre os fumantes passivos, né? Pessoas que não de fato fumam, mas que estão ali em contato com aquela fumaça que vem de outra pessoa. E aí eu lembrei de casos de poluição, por exemplo. A gente tem falado muito de poluição do ar e como isso impacta a saúde das pessoas. Recentemente a gente viveu no Brasil um período de seca, um período muito severo, com essa seca em muitos estados, com a baixa umidade relativa do ar e índice de poluição muito alto em diferentes cidades. Que impacto tem a gente respirar, trazer para dentro do nosso corpo essa poluição toda que está na atmosfera? A gente repara que quando o clima fica seco, né, o que aparece primeiro são os quadros respiratórios, né? É muito comum a gente ouvir dizer que tem mais criança no pronto-socorro, mais idoso precisando internar porque teve uma piora de uma bronquite, ou de uma pneumonia, ou de uma crise de asma com a poluição. Mas as doenças cardíacas também são profundamente afetadas, né? Alguns trabalhos mostram que cidades poluídas, São Paulo é uma delas, lógico que a gente tem cidades muito mais poluídas, né? As cidades na Índia, por exemplo, tem um índice de poluição extremamente elevado, a gente aumenta até em 40% em longo prazo a presença de doença cardiovascular. A doença cardiovascular é uma reação inflamatória. Quando você está exposto a essas doenças, a inflamação corpórea, essa poluição aumenta a inflamação no corpo e aumenta o risco de a gente ter infarto, a gente ter AVC. Então a exposição à poluição, ela é um fator que causa mais doença, tanto agudamente, mas principalmente a exposição crônica. O indivíduo que mora durante muitos anos numa região poluída, né? O quadro respiratório é mais agudo, mas o quadro cardiovascular tem um comprometimento de longo prazo. Você imaginar que se aumentar em 40% o risco de você ter um infarto em 15, 20 anos é muito. Muita coisa. É muita coisa, né?
E falando de mudança climática, já há algum estudo, os especialistas têm olhado para isso, que impacto tem as mudanças no clima na nossa saúde? E falando com o senhor exatamente do recorte do coração, que impactos isso pode ter para a nossa saúde cardiovascular? O sistema cardiovascular como um todo, né, o coração e os vasos sanguíneos, eles são sensíveis às variações de temperatura. Então, quando a gente tem essas grandes variações, como a gente teve nos últimos dias, né, dias muito quentes, de repente a temperatura cai de 30 para 10 graus, isso afeta uma série de componentes dessa máquina, desse funcionamento. Então, como é que a gente mantém o corpo aquecido, né, para não perder energia quando está muito frio? A gente é obrigado a reduzir o tamanho dos vasos sanguíneos, a gente chama isso de vasoconstrição. Né? A vasoconstrição aumenta a quantidade de batimentos cardíacos que a gente tem, sobe a nossa pressão arterial, então o coração é mais exigido quando está frio. Uma outra coisa que acontece no frio é que a viscosidade, que é o termo que a gente dá para se o sangue está mais grosso ou mais fino, né? O sangue fica mais grosso, mais viscoso quando está frio. E o sangue mais viscoso tem mais chance de causar entupimento, de causar trombose. Mais difícil de passar. Mais difícil de fluir. Então a gente aumenta o número de eventos cardíacos quando a gente tem essas grandes variações. Muitos trabalhos mostram que no inverno tem mais infarto no pronto-socorro. É claro, quanto maior variação o país tem, né, os países do hemisfério norte que tem muito mais variação de temperatura, ou quem mora na região sul da América do Sul que tem mais variação, a gente nota mais isso. Mas aqui a gente teve uma variação, um gradiente muito grande, né, de 30 para 10, para 6, para 7 graus. Então, é o que eu falo para os doentes, né? Quem não tem nada já aumenta o risco. Quando o indivíduo já tem alguma doença, a chance dele ter uma instabilidade ou piorar um quadro que ele já possuía anteriormente com essa variação de temperatura é muito mais. Então você precisa dizer para o idoso ou para o indivíduo que é doente, já que trata do coração, que ele precisa tomar mais cuidado com o jeito que ele toma os remédios, com a frequência dos check-ups, dele estar agasalhado quando ele sai, não se expor a esse choque térmico de temperatura. Então isso é super importante. Então a gente fica mais atento durante esses momentos de variação de temperatura. A gente tem mais arritmia, mais evento. Vamos falar de arritmia, porque eu acho que esse é um capítulo importante que eu queria inaugurar aqui na nossa conversa, porque a gente ouve falar muito de questões relacionadas a arritmias, né? Pessoas que falam e a gente não sabe se são episódios esporádicos, coisas mais leves, se são questões de saúde. O que é exatamente uma arritmia e como é que a gente identifica? Cada um consegue identificar individualmente, estou sentindo meu coração acelerado, ou está batendo muito rápido e aí fica muito devagar e aí volta a acelerar. Tem como cada um saber? Ou é só o médico que constata? Como que é isso? Como é que as pessoas chegam no seu consultório? A arritmia é uma combinação de uma grande variedade de doenças diferentes, mas todas elas causando algum descompasso no nosso coração. Seja um descompasso para um ritmo mais lento, o coração fica devagar, ou muito acelerado, que a gente chama de taquicardia. E aí todo mundo consegue perceber? É perceptível? Não, nem todo mundo percebe. Tem arritmias que passam totalmente desapercebidas, a gente pega no exame de check-up, por exemplo, quando vai examinar o doente num periódico de admissão na empresa, ou vai fazer um exame para academia, né, ou passa no pediatra, a gente tem arritmia em criança. Né? A gente tem um grupo de arritmias, Renan, que são congênitas, né? Nasceu com o indivíduo, né? Algumas vão ser tratadas com remédio, outras precisam às vezes de cateterismo para tratar, né? As congênitas muitas vezes precisam de arritmia e se não tratadas podem levar à morte. Né? Super comum a gente ver na mídia um jogador de futebol, um atleta de alto desempenho que morre numa partida. A maioria das vezes isso é causado por uma arritmia que não foi detectada previamente. Exatamente por isso, tem gente que não sente nada, que o primeiro episódio pode ser um episódio de morte súbita, por exemplo. Assim como as arritmias adquiridas, que vão aparecer numa faixa etária maior, no indivíduo acima dos 50, 60 anos, com uma fibrilação atrial. Né? Todas elas causam um descompasso. Né? A gravidade e o jeito de tratar varia de acordo com o tipo de arritmia. Umas são mais boazinhas, outras nem tanto. Né? Essas adquiridas depois dos 50, elas têm causas variadas ou é uma causa específica? Como é que é? Elas têm causas variadas. Então, entupimento das artérias do coração pode ser uma causa. Alteração de válvulas do coração, vazamento de válvula, o entupimento de válvula também pode causar esse tipo de arritmia. Infecção pode causar esse tipo de arritmia. Miocardite, Covid, a gente viu muita arritmia causada por Covid, né, na época da pandemia. Então, as causas são múltiplas, né? Por isso que o jeito de tratar varia muito. A gente pode ser taxado com arritmia, tratar e nunca mais ter. Ou a gente pode ter uma arritmia crônica, que a gente vai acompanhar para o resto da vida desse indivíduo, né? Por exemplo, algumas arritmias fazem com que a gente precise tomar um remédio para afinar o sangue, um anticoagulante para o resto da nossa vida.
Porque o coração descompassado, ele pode ser um local onde o sangue não circula direito, se forma um coágulo dentro do coração, e esse coágulo pode se soltar, sair circulando pelo nosso corpo e entupir uma artéria do cérebro, e o primeiro sintoma da arritmia foi um derrame, por exemplo. Né? Mas o lado bom é que tudo isso tem tratamento. Né? Ótimo. Por isso a importância de fazer os exames periódicos, né? Para identificar coisas que nem sempre a gente consegue perceber. Tem um momento aqui que a gente faz esse nosso podcast, um momento meio mitos e verdades. A gente sempre traz algumas coisas das pessoas, aquilo que a gente ouve falar na família ou então em redes sociais, e tem uma história de consumo de alimentos que podem eventualmente acelerar o coração ou dar algum efeito de arritmia, consumo de café, alguns medicamentos, até mesmo fumar cigarro, bebidas energéticas. Isso pode causar, o consumo dessas coisas pode causar arritmia? Pode causar em qualquer pessoa, né? Então, assim, alimentos ricos em cafeína, né? Chá, por exemplo. Tem gente que tem arritmia com refrigerante em alta dose. Refrigerante? Refrigerante, né? Coca-Cola, por exemplo, tem muita cafeína. Né? Tem gente que não consegue dormir, né? Quando toma um copo de Coca-Cola. Né? Esses pré-treinos, né? Esses energéticos pré-treinos. Qual a intenção dessas substâncias, por exemplo, quando elas são utilizadas para o treino? É aumentar a frequência cardíaca e aquilo funcionar como um acelerador do metabolismo, né? Para gastar mais energia. Né? Mas, por outro lado, a gente está fazendo com que o coração precise bater mais rápido. Isso aumenta o potencial do coração entrar num evento de arritmia. Então, a gente vê de vez em quando alguém que chega no pronto-socorro e diz assim, fui para academia, tomei um pré-treino, meu coração ficou disparado. E chega no pronto-socorro com uma arritmia reversível, porque tem uma causa, né? Era aquela substância, aquela medicação que estava sendo utilizada, né? O cigarro também aumenta, né? Como você falou, mas não tanto quanto um energético desse jeito. Uma outra coisa muito interessante, Renan, que a gente vê no inverno, são os descongestionantes nasais, né? Aquelas bombinhas, né, que as pessoas colocam no nariz, elas fazem com que o coração acelere, porque o descongestionante ele é um acelerador do coração, como um efeito colateral. Então, muitas vezes chega no pronto-socorro com o coração disparado, você vai ver foi um descongestionante nasal usado em alta dose, né, de maneira inadequada. Nossa, muito bom isso, não sabia de vários desses pontos que o senhor trouxe aqui pra gente. E me ocorreu uma pergunta, porque a gente às vezes acompanha no jornalismo mesmo as notícias e vê pessoas, sobretudo pessoas mais jovens em festas, e aí eu queria fazer uma pergunta sobre mistura de elementos, né? A gente vê, é muito comum, pessoas que misturam álcool com energético. E eles têm ali funções opostas dentro do organismo, né? Pode explicar um pouco disso? O álcool normalmente ele é um depressor do sistema nervoso central, né? Então o indivíduo começa a ingerir o álcool, ele passa por um momento inicial às vezes de euforia, mas a sequência é ter sono, é dormir, né? Então as pessoas fazem essa combinação do álcool para causar o efeito de euforia e do energético para cancelar o efeito de sonolência que isso pode causar. Né? O grande problema disso é que você está mascarando os efeitos colaterais das duas substâncias, né? Então o risco de uma intoxicação se torna maior, né? Porque você consegue ficar mais tempo acordado, ingerindo uma quantidade maior de álcool, e o efeito colateral lá na frente vai ser muito maior. Assim como o uso de energético desencadear uma arritmia, porque você teve o álcool para segurar um pouquinho desse efeito colateral do energético, então você na verdade potencializa os dois efeitos lá na frente. Então essa combinação é uma combinação muito ruim e infelizmente muito frequente. Sim, né, da gente ver. Queria trazer uma questão relacionada à saúde mental, porque muitas vezes sintomas de questões relacionadas à saúde mental, sobretudo ansiedade, transtorno de ansiedade, elas podem se parecer com questões relacionadas ao coração, né? Então tem gente que fala que o coração está disparado, tá se sentindo mal, consegue perceber, ver na camisa, enfim, começa a suar, o braço começa a doer e acha que está tendo uma crise cardíaca, mas é algo relacionado à saúde mental. Como identificar exatamente? Como procurar o médico para tratar disso? Como é que faz essa separação? Não sei se já chegou um caso para o senhor no consultório de alguém que chegou, buscou o cardiologista, olha, talvez você tenha que conversar com um psicólogo ou um psiquiatra, porque é outra questão. Isso é super comum, né? Eu costumo dizer para os médicos residentes, para os alunos de medicina, que a gente sempre tem que acreditar no que o paciente está contando para a gente. Então, se o paciente está dizendo que ele sente uma arritmia, primeiro a gente tem que ter certeza que aquilo não é uma arritmia antes de dizer que aquilo foi um transtorno de ansiedade, né? Muitas vezes a gente se defronta, né? Encontra um paciente que passou por, às vezes, vários profissionais e foi taxado como aquilo, isso é ansiedade, você está nervoso, você está estressado com o seu trabalho, e na verdade tem uma arritmia de verdade ali por trás, né? Porque o que acontece? Os quadros de ansiedade, eles desencadeiam uma descarga de adrenalina, né, na corrente sanguínea.
né? Se a gente tem uma descarga de adrenalina, o coração acelera, né? A brincadeira, meu coração saiu pela boca, né? Com esse susto que eu tomei, né? Ou quando eu brigo com alguém. Então, as duas coisas estão relacionadas. O indivíduo que tem predisposição à arritmia, quando tem um quadro de ansiedade, recebe essa carga de adrenalina, dispara uma arritmia de verdade. Isso é um quadro. O outro quadro o disparo de adrenalina só acelerou o coração. Ele está acelerado do mesmo jeito que a gente acelera quando a gente faz uma atividade física, quando a gente corre na esteira, ou corre no parque, ou anda de bicicleta, né? Que é um quadro que está só relacionado com o quadro psiquiátrico ou psicológico, né? Se a gente puder, depende do jeito que você quer chamar. Isso. Não que o outro também não precise de tratamento, claro. Os dois têm, mas cada um tem um jeito diferente da gente tratar. Essa correlação ela é tão interessante, Renan, que tem uma doença chamada síndrome do coração partido, que é a síndrome de Takotsubo, né? E ela é super bem descrita. Então o indivíduo não tem nada, ele sofre um trauma emocional muito grande, a morte de um familiar, ou uma briga com um companheiro, né, por exemplo, e isso faz com que o coração deixe de bater de maneira adequada. Né? Tem gente que precisa ir para transplante, precisa ficar internado na UTI por causa dessa síndrome do coração partido. Então veja a influência que tem um quadro emocional em cima do coração, a ponto de conseguir você fazer um exame e ver que o coração está batendo fraquinho por conta de um quadro como esse, síndrome de Takotsubo, ou a síndrome do coração partido. Essa é nova, muito bom, muito bom. Agora vamos falar de questões relacionadas a quadros do coração mesmo. Como é que a gente identifica que a pessoa está tendo um infarto? Quais são os sintomas, por exemplo, né? Eu imagino que o infarto seja um cenário mais grave, talvez um dos mais graves, quando a gente está falando de cardiologia, de coisas que sejam mais comuns à vida das pessoas. Como identificar quais são os sintomas, em que momento procurar atendimento? O infarto é extremamente grave, né? Se a gente não tratar o infarto de maneira adequada, ou a gente vai falecer, vai morrer disso, ou o nosso coração vai ficar muito comprometido, vai reduzir muito a força de bombeamento do nosso coração, né? Os sintomas mais clássicos é a dor no peito, né? O indivíduo está bem, de repente ele começa com uma dor que tem gente que refere como um aperto, uma opressão, tem gente que fala como se tivesse alguém sentado em cima do meu tórax, né? Essa dor pode ir para o braço, normalmente para o braço esquerdo, pode ir para o queixo, para as costas, né? Pode estar associado assim, a um suor frio, um mal-estar, sensação de desmaio, enjoo, vômito. Então o indivíduo que estava bem e começa a ter uma dor no peito com alguma dessas características, a suspeita de ser um infarto é extremamente alta, né? E a recomendação procure imediatamente um pronto-socorro mais próximo da sua residência, né, que você tem acesso. A grande dificuldade é que nem todo infarto se apresenta desse jeito, né? Os infartos que são, por exemplo, da parte de baixo do coração, passam muitas vezes como dor de estômago. Então o indivíduo, não, eu estou doendo de estômago faz uma semana que meu estômago está doendo. E fica tomando remédio para o estômago, muda a alimentação, não vai no pronto-socorro, e isso era um infarto da parte de baixo do coração. Então isso também é bastante comum. Mas um episódio de infarto pode se arrastar por uma semana? Você falou desse exemplo, exagerou? Pode. O indivíduo fica com dor nos 2, 3 primeiros dias, depois ele fala, agora eu estou cansado, não consigo mais fazer as coisas que eu fazia. Então ele teve um infarto, o coração ficou fraco, e pela fraqueza do coração ele começa a ter cansaço, né? Então isso é um quadro também bastante frequente. E tem alguns indivíduos que têm infarto sem dor, né? Diabetes é um quadro que pode ter sem dor. Então vai fazer um exame e descobre, o senhor teve um infarto em algum momento da vida, e o indivíduo nem sabe que teve um infarto no passado. Não sentiu, mas tem os efeitos. Tem os efeitos. Do cansaço. Tem a sequela. Então você faz um eletrocardiograma, aparece. Você faz um ecocardiograma, aparece, né? Então, mas o clássico é ter uma dor no peito importante e ser tratado de maneira o mais breve possível. Isso é o mais importante. Como que é a sua rotina no hospital? Quais são as cirurgias mais realizadas? Quais são as demandas principais que estão chegando atualmente no consultório? Eu acho assim, o envelhecimento da população tem transformado a nossa rotina, né? A gente tem atendido doentes cada vez mais idosos, né? Então pacientes que antes a gente falaria assim, olha, essa senhora ou esse senhor tem 80 anos de idade, 90 anos de idade, então a gente não vai fazer mais nada por ele, está muito idoso, né? Muito velhinho. Hoje, pelo contrário, né? A média da população que a gente tem atendido está cada vez maior. Né? Então hoje a gente vê alguns grupos muito bem determinados, né? A gente vê um grupo de jovens que fazem diagnóstico muito precoce por conta dos check-ups, principalmente de uma doença congênita do coração, que não faziam esse diagnóstico antes. A gente vê o indivíduo de meia idade com muito mais doença de infarto, por exemplo, por uma rotina mais estressante, uma alimentação pior, carência de atividade física.
E a gente vê os idosos que estão vivendo cada vez mais precisarem de tratamento, especialmente das coronárias, né, do infarto, da ponte de safena, dos stents de coronária e das válvulas, né? Acho que a grande notícia disso tudo é que cada vez mais a gente consegue tratar esses indivíduos sem precisar de uma cirurgia grande, de grande porte, sem precisar abrir o peito, né, como os doentes costumam dizer, né? Hoje em dia a gente consegue desentupir uma artéria do coração por cateterismo, a gente consegue trocar uma válvula do coração por cirurgia robótica ou por cateterismo em algumas situações. Isso gera vantagem para todo mundo, né? Esse indivíduo fica menos tempo internado, ele volta a fazer as suas atividades de maneira mais precoce, ele reabilita melhor. Então a qualidade de vida que a gente oferece para os doentes é muito diferente do que se oferecia há 10, a 20 anos atrás. Então isso é muito importante. O senhor falou dessa coisa do envelhecimento da população, que é um ponto muito importante. Que outros elementos eventualmente têm mudado o perfil do paciente cardiológico hoje? Eu acho que a alimentação, como a gente falou, a qualidade alimentar hoje é pior do que era anteriormente, muita comida processada, muito fast food, isso aumenta o índice de entupimento das artérias do coração, né? A exposição da poluição, como a gente falou um pouquinho antes, acho que isso também faz com que a gente tenha mais doença cardiológica. A rotina de estresse e falta de atividade física é muito importante, né? E isso tem começado cada vez de maneira mais precoce. Você vê os jovens, por exemplo, trocando a natação, o futebol, a atividade física, por exemplo, por mais internet, né? Fica mais no computador, mais nas redes sociais e deixa de praticar atividade. Isso vai ser uma conta que vai precisar ser paga depois de alguns anos, né? Porque o risco cardiovascular vai aumentar dessa população. Então isso é algo bastante importante. Tem que ter visto essa mudança. A doença cardíaca é a doença que mais mata no país, né? Logo depois vem as doenças, os cânceres, né? Mas a gente vai ter cada vez mais. Quanto mais desenvolvido o país, mais doença cardíaca a gente vai tendo. O senhor falou dos mais idosos passando por procedimentos, os mais jovens também passando por cirurgias, é um perfil diferente? Como é que é? É um perfil diferente, né? Quando a gente olha o jovem, a maioria tem algum componente congênito, ou seja, de nascença, né? Então, vou te dar um exemplo. Recentemente eu operei uma ex-atleta olímpica que treinou durante toda a vida dela, agora ela não pratica mais, e nunca sabia ter nenhuma doença. Foi avaliada durante muitas vezes. E teve um quadro de um início de um AVC, né? E a causa do início do AVC nessa moça de 40 anos foi um buraquinho que ela tinha no coração e não sabia ter desde nascença. Então um pequeno coágulo atravessou a metade do coração dela, foi parar no cérebro, por sorte o organismo dissolveu esse coágulo e ela reverteu os sintomas rapidamente. E na investigação se descobriu que o problema era um buraquinho no coração. E a gente precisou fazer um cateterismo para colocar uma tampinha lá dentro e fechar. Então é uma doença de nascença que passou silenciosa durante muitos anos, mas que podia ter deixado sequela no indivíduo de 40 anos, mas que felizmente não deixou. E às vezes podia passar como um quadro psiquiátrico, por exemplo. Não, tá nervosa, minha mão formigou, minha vista embaçou, e era um quadro real de entupimento cerebral, né? E podia passar como uma crise de estresse, de ansiedade. Se eu pudesse dar um conselho para as pessoas que estão acompanhando a gente agora, para redobrar os cuidados, enfim, que conselho o senhor daria? Eu acho que é ter uma vida saudável, né? Então, pratique atividade física, tente dormir de maneira adequada, evite consumo excessivo de álcool, de sal, de alimentos ultraprocessados, né? Compõe a sua alimentação com verduras, legumes. Não é que não pode comer carne, pode. Posso tomar um vinho? Pode tomar um vinho, né? Não dá para você tomar uma garrafa de vinho todo dia, né? Então, esse equilíbrio é bastante importante em saúde física e em saúde mental, né? E fazer o seu check-up, né? O check-up, a Associação Americana do Coração, né? American Heart Association, recomenda que a partir dos 20 anos a gente deve já começar a checar nossa pressão arterial, checar o nosso colesterol, né? E evitar os fatores de risco. Então veja que a prevenção começa com 20, 30 anos de idade. Se a gente for começar a nossa investigação e a busca por esses fatores de risco aos 40, aos 50 anos, a gente já pode estar muito atrasado, né? Então é importante começar de maneira precoce o acompanhamento cardiológico, a redução dos fatores de risco, evitar essa exposição ambiental quando possível. Essa é a recomendação que eu daria para essa população.
Perfeito, excelentes dicas. Nós ouvimos aqui no nosso podcast o Diego Gaia, cirurgião cardíaco especializado em cirurgia minimamente invasiva e cirurgia robótica, professor e chefe do setor de doenças estruturais do coração da disciplina de cirurgia cardiovascular da Universidade Federal de São Paulo e também coordenador da área de cardiologia do Hospital Santa Catarina Paulista. Muito obrigado pela entrevista, fala muito bem, fala fácil, acho que todo mundo conseguiu entender. Até uma próxima. Obrigado, Renan. Lembrando que setembro é o mês do coração, né? E a gente vai ter a exposição dos corações lá próximo do Hospital Santa Catarina. Estão todos convidados, os corações depois vão ser leiloados de maneira beneficente. O Art of Love, né? Um simbolismo todo do coração. E você está mais convidado para ir lá, estar com a gente e conhecer. Obrigado, doutor. Vai ser um prazer, certamente estarei lá. A gente vai ficando por aqui com o nosso podcast e voltaremos no próximo mês, respondendo a mais perguntas, mais dúvidas que certamente você se faz sobre a sua saúde. Estou te esperando. Até lá.